Pessoal do Avante, a gente acabou de sair de uma super sessão que é o Nutribunal. No Nutribunal, a gente abordou a jornada de um paciente ao longo da sua internação nos cenários de terapia nutricional oral, UTI e cicatrização de feridas. Eu queria perguntar aqui para os nossos especialistas quais são as mensagens mais importantes nesses 3 territórios. Terapia nutricional oral com a Flávia Fonseca, UTI com o Dr. Ricardo Borges e cicatrização de ferida com o enfermeiro Ricardo Prati. Vamos lá, Flavinha. Maravilha, foi uma sessão super bacana. E nesse contexto da terapia nutricional, o primeiro ponto que a gente deve destacar é a necessidade da gente entender o risco nutricional. A gente precisa medir, só gerencia o que a gente mede. Então é importante a gente identificar o risco nutricional desse indivíduo. E na questão do risco nutricional, é importante a gente entender variáveis que são importantes. Sintomas gastrointestinais, percentual de perda de peso, entender como é que se comporta esse paciente e ser precoce. Na verdade, não ser precoce, entender o tão logo seja possível a gente fazer a intervenção nesses indivíduos. E a suplementação nutricional, ela é o primeiro argumento, ela é a primeira intervenção necessária para que a gente não perca tempo no sentido de alterar o estado nutricional. A gente precisa entender o diagnóstico, a gente precisa pensar no prognóstico desses pacientes e, de alguma forma, logo ter a medida de intervenção nesses pacientes. Eu acho que isso é um ponto bastante importante. E não adianta a gente fazer a prescrição adequada e não acompanhar esses pacientes. A gente precisa ter a medida da aceitação alimentar, entender, rever a conduta. Uma conduta assertiva e bem prescrita no primeiro momento não quer dizer que ela seja para sempre. Os pacientes mudam, eles melhoram, a gente deseja que eles não piorem, mas a conduta ela é dinâmica, ela precisa ser observada e acompanhada com exame físico, com exames laboratoriais, com acompanhamento à beira do leito. Por isso a importância do nutricionista, de uma equipe multidisciplinar, para que a gente consiga o melhor desfecho, o melhor resultado clínico para o nosso paciente. Na UTI, doutor Ricardo? Tem alguns pontos que a gente considera em terapia intensiva, em terapia nutricional dentro da UTI, que eu acho que são extremamente importantes, que a gente tem que sempre estar prestando atenção. A primeira coisa, o momento de se iniciar a terapia nutricional. Muitas vezes a gente protela, a gente adia esse início, porque o paciente está fazendo uso de droga vasoativa, alguma coisa assim. A gente não dá valor à estabilidade clínica e a gente dá muito valor à dose de droga vasoativa. Na realidade, eu acho que a gente precisa começar a mudar esse conceito se ele ainda existe. O que me interessa é a estabilidade clínica, seja com ou sem drogas, para que eu possa começar a fazer essa minha intervenção do ponto de vista nutricional. Segundo ponto extremamente importante, o paciente de terapia em terapia intensiva, ele tem algumas características que são peculiares dele e que fazem com que ele tenha um risco aumentado de disfunção do trato gastrointestinal. Então, ele tem mais dificuldade em tolerar e aceitar essa dieta enteral que a gente pode estar colocando para ele. E justamente por isso, a gente tem que entender quais são as nossas gamas de opção para se trabalhar em relação à oferta dessa dieta. Então, o uso de dieta oligomérica, como funcionam as diferentes fontes de proteína para esse paciente, quais são as vantagens da proteína do soro do leite, da proteína hidrolisada. Então, são coisas que são importantes para a gente trabalhar e estar atento a essa questão da disfunção do trato gastrointestinal. Por fim, também uma coisa que a gente não pode nunca nos esquecer, o risco de fazer uma oferta em excesso. Então, a tal da hiperalimentação, que eu acredito que é muito mais até presente do que o risco de realimentação, mas esse risco de hiperalimentação, de ofertar além daquilo que o paciente tem capacidade de receber naquele momento. A gente não pode esquecer que muitas vezes esses pacientes estão recebendo drogas que têm calorias, caso clássico do Propofol, e que isso tem que ser descontado da nossa oferta nutricional. Além disso, devemos buscar maneiras mais assertivas e mais corretas, mais precisas, de fazer estimativa de gasto energético desse paciente. Lembrando que, assim como a Flávia falou, o paciente na UTI é dinâmico. As nossas equações preditivas elas são muito estanques. A gente tem que usar coisas que sejam mais dinâmicas. Claro, o ideal, calorimetria indireta, mas a gente sabe que calorimetria indireta não é a realidade de todo mundo.
Então a gente pode tentar, de repente, usar alguma coisa que seja mais dinâmica, como as equações de Penn State, que eu acho que são mais interessantes e acompanham essa evolução do paciente. Então eu acho que ficam essas três coisas. Estabilidade, ela é clínica, ela não depende tanto de dose de droga. O uso de fórmulas oligoméricas naqueles pacientes com risco aumentado de desenvolver disfunção do trato gastrointestinal e muita atenção à oferta calórica, para a gente não fazer ofertas excessivas muito rápido, não sair correndo, não ser atabalhoado na nossa oferta e na nossa terapia nutricional. Maravilha, doutor Ricardo. Feridas, qual é o cenário? Bom, eu acho que a Nestlé foi muito feliz em propor esse tema, em que a gente conseguiu interagir bastante, né? E falar, por fim, da cicatrização. Eu acho que quando a gente fala de ferida em lesão por pressão, principalmente, que foi o caso do nosso caso clínico, a gente tem que pegar toda a trajetória do paciente, né? Por exemplo, quando ele deu entrada, como estava o estado nutricional dele, como ele passou pela terapia intensiva, se ele já estava sendo bem nutrido lá, como que está sendo essa atenção envolvendo MTN. Mas falando das lesões por pressão, das feridas e da cicatrização, o que é importante a gente levar para casa? O que é importante a gente saber? As feridas, as lesões que começam no estágio 1, elas não podem ser ignoradas, né? O que a gente vê muitas vezes acontecer é esse tipo de lesão passar despercebida e quando a gente vai ver, o paciente já tem uma lesão que evoluiu para 2, 3 ou até 4. Né? Então, uma frase que eu fechei a minha parte foi que toda lesão de estágio 4 ela já foi lesão de estágio 1 um dia. Então, o que a gente tem que fazer para evitar esse cenário, né, de uma lesão que vai se desenvolver e vai crescer? Primeira coisa, a enfermagem tem que atuar muito, né, tanto na mudança de decúbito, evitar que o paciente fique úmido, evitar cisalhamento, mobilizar esse paciente junto com a fisioterapia, porque é uma função importante também para evitar esse tipo de lesão. E, é claro, a terapia nutricional especializada também tem que ser utilizada nesses casos, né, para que a gente tenha um melhor desempenho do paciente. Então, a gente sabe que a arginina, a prolina, as vitaminas, antioxidantes e também o zinco, eles são fundamentais no tratamento desse tipo de lesão, para que a gente consiga ter um melhor desfecho para o paciente, né? Menos dor, menos sofrimento, menos tempo de internação, menos mortalidade, menos morbidade. É o tipo de ferramenta que a gente utiliza na prática para que o paciente tenha uma saída melhor do que ele entrou, né? Ou que pelo menos ele saia funcional, que é o grande objetivo de quem está na terapia intensiva, né? A gente não quer sobreviventes, o Dr. Paul Schmeier fala muito isso, né? A gente quer pessoas funcionais, pessoas voltando para a sociedade e pessoas produzindo novamente. Muito bem, pessoal. Continuem seguindo o Avante para mais cobertura no Ganepão.